A paz do Senhor, amados. Meu nome é Fernando Felipim e hoje eu quero trazer para vocês uma mensagem com o tema: será que eu estou me posicionando corretamente diante de Deus? Se você ficou curioso ou já teve esse questionamento dentro do seu coração, eu te convido a vir refletir comigo nessa mensagem. Amém? Vamos ao vídeo. Aqui eu quero começar fazendo a leitura com vocês no livro de Daniel, capítulo de número 3 e o verso de número 14. E diz assim: falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz, bom é. Mas, se não a adorares, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Veja, quando eu meditava nessa mensagem, o questionamento que Deus me trazia é: será que eu tenho me posicionado corretamente diante de Deus? E se eu direcionasse essa pergunta para você ou para alguma outra pessoa, eu imagino que a resposta seria: claro que eu tenho. Eu sirvo a Deus, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu faço oração, eu faço jejum, eu procuro buscar a Deus de todas as formas que eu conheço. E parabéns para você, mas essa resposta não está correta. Veja bem, tudo isso que eu citei aqui, como ler, orar, buscar e na igreja, são buscas ao Senhor. São atitudes que nós tomamos para buscar a Deus. Não acredita? Pense comigo. Quando nós lemos a mensagem de Deus, nós estamos buscando instrução de Deus para as nossas vidas. Quando nós oramos, fazemos uma oração, nós estamos buscando respostas de Deus. Quando nós vamos à igreja, nós estamos buscando ensinamento acerca da palavra de Deus para nossas vidas. Às vezes porque nós somos leigos, ou às vezes porque a gente quer ouvir de uma pessoa que tem um pouquinho mais de entendimento ou tem um discernimento um pouco mais aguçado. São os líderes espirituais. Mas todos esses modelos, eles são buscas a Deus, não é um posicionamento. E talvez vocês estejam perguntando: tá bom então, pregador, então me explica, o que seria um posicionamento frente a Deus? Um posicionamento adequado diante de Deus? Veja, se posicionar adequadamente diante de Deus seria eu tomar atitudes que, mesmo que gerem prejuízo à minha pessoa, eu ainda continuaria nesse caminho. Não entendeu? Deixa eu te explicar de uma outra forma. Eu vou trazer até um relato de vida aqui para vocês. Certa feita, eu estava perto de um colega e esse rapaz, beirando lá, imagina, eu com meus 20 anos e ele ali na frente do computador. Éramos jovens, éramos novos e a gente tinha uma visão um pouco mais liberal dos relacionamentos interpessoais. E uma das coisas que esse rapaz ele gostava muito é de ver vídeo de pessoas, de moças ali se exibindo na internet. E eu, como uma pessoa pacífica, nunca me atentei muito a falar nada para ele. Eu sempre pensei o seguinte: cada um que dê conta a Deus das atitudes que estão tomando. Essa pessoa, como eu ali, era um evangélico, era um cristão, era uma pessoa que seguia a Deus. Ele, assim como eu, tinha uma esposa, ele, assim como eu, tinha uma família, só que ele tinha 3 menininhas em casa, 3 filhas. E nesse dia fatídico, eu vi ele olhando ali um vídeo no YouTube de uma moça, uma jovem de uns 12 anos dançando funk. Imagina, você pode imaginar as vestes dela, os movimentos que ela fazia e o tom da música que estava tocando. E eu nunca me importei com isso. Só que nesse dia, sabe, Deus ele tocou no meu coração para mim tomar uma atitude diferente. Estava eu e tinha mais uns 3 amigos ali na mesma sala, mas eu parei do lado desse rapaz e ele olhando para mim falando: Fernando, veja só, olha os movimentos que ela faz, não é uma maravilha? Sabe, isso aguça a sensualidade, isso me deixa ela apetitosa. Eu tô falando de um jeito mais suave aqui, mas você pode imaginar as palavras que foram deferidas através da boca desse jovem. E eu olhei, parei do lado dele e falei: nossa, realmente essa moça é muito bonita, nossa, realmente esses movimentos são muito sedutores, são muito atrativos, né? E ele ali no auge da sua felicidade, da sua alegria. Então eu parei e falei assim pra ele: imagina quando a sua filha, aquela de 3 aninhos, ela tiver essa idade e dançar desse jeito. Será que ela vai fazer esses mesmos movimentos? E esse rapaz ali, aquele sorriso sumiu,
ele ficou muito irritado, ele ficou nervoso, ele empurrou assim, ele parou o vídeo, olhou e começou a deferir palavras de ódio contra mim, falando que eu não devia ter falado aquilo, que eu não devia ter feito isso, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Imagina, ele começou a direcionar palavras terríveis ali contra mim, e me fazendo um vilão. E eu continuei indagando ali, falei, mas olha, você é um homem, um adulto, tem família, tem esposa, você tá vendo a menininha aí dançar desse jeito? Por que quando a sua filha estiver dançando desse jeito, as pessoas não podem olhar? E esse rapaz ali, ele não tinha o que me responder, ele só ficou com muita raiva de mim. E por incrível que pareça, as outras pessoas que também tinham esse tipo de atitude, eles não falaram nada, ficaram quietos. E sabe, quando vinha tudo isso à minha mente, Deus falava, é essa posição que eu espero dos meus filhos. Sabe, muitas das vezes nós estamos tão acomodados com as situações corriqueiras que acontecem na nossa vida, que a gente acaba negligenciando uma coisa que Deus nos ensina, que é nos apartar do mal. Veja, eu não estou dizendo aqui que você tem que evitar o mal em todo mundo. Nem é possível, nós convivemos com pessoas más, com situações más, mas nós convivemos. E conviver é diferente de compactuar. Quando eu convivo com uma pessoa má contra a minha vontade, por exemplo, no serviço, que uma pessoa que tem uma religião diferente da minha, ou posicionamentos de vida diferente da minha, por exemplo, eu vejo uma pessoa adúltera, uma pessoa alcoólatra, uma pessoa drogada, uma pessoa assassina, enfim, N situações ali que eu posso encontrar alguém. Eu posso ser obrigado a conviver com ela por N motivos. Talvez um familiar, talvez um colega de serviço, talvez um sócio na minha empresa, mas compactuar com tudo que ele está fazendo é uma coisa muito diferente. E Deus, ele me falava exatamente disso e me trazia exatamente essa mensagem aqui. Porque nós vemos que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se posicionam diante do rei de uma forma em que eles falam, ei, rei, daqui não passa. Esse tipo de situação que você criou, nós não compactuamos com isso. E é muito interessante, porque se você for ver o livro de Daniel, nós vamos ver que uma cidade inteira de israelenses estava ali diante do rei. Uma cidade inteira se prostrou diante do rei por aparência, por obrigação, por conveniência. Mas esses 3 jovens dessa cidade inteira se levantaram e falaram, nós não seremos dessa maneira. Isso está errado, isso vai contra o que Deus ensina e nós não vamos compactuar com isso. Você pode falar, legal, pregador, isso é muito bonito, isso é muito agradável, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Talvez você não esteja ligando aqui os pontos, mas isso acontece com a gente todos os dias. Talvez você já tenha ido numa festa de Natal de família, por exemplo, que eu acho que é muito comum, ou então uma festa de aniversário, ou até a festa de uma empresa. E imagino que dentro dessa festa, até um encontro com amigos num bar, você já deve ter se topado com uma situação onde um amigo, às vezes casado, às vezes com filhos, olhar e falar assim, ei, aquela moça ali é muito bonita, devo passar meu telefone para ela? Ou no serviço, um rapaz também acompanhado, também casado, olhar e falar, olha, aquela moça ali é muito formosa. Ou uma mulher comprometida vendo um personal trainer casado falando, olha, aqueles músculos, aquele corpo, isso é muito atraente. Isso está errado. Mas sabe o que é mais intrigante? A nossa atitude quando a gente se depara com uma situação dessas. E eu não estou falando querendo julgar você, veja, eu me enquadro nesse tipo de situação. Por muitas das vezes aqui eu sou fraco em pegar e tomar uma atitude mais energética, quando nós deveríamos olhar e falar, ei, você não devia estar falando isso. Aquela pessoa é casada, você tem um companheiro, você gostaria que fizesse isso com você? Você gostaria que fizesse isso com a sua vida? O que nós fazemos, na verdade, é fazer como esse povo. A gente se dobra, a gente fala, não, é verdade, tá certo, é isso aí mesmo. A gente só aceita por aparências. A gente só aceita pra gente não criar um atrito, pra gente não criar discordância, pra gente não confrontar esse tipo de pessoa. E quando Deus ele me trazia isso, ele mostrava, isso tá muito errado. E talvez você esteja perguntando, tá, pregador, mas isso é uma coisa comum. Se eu me posicionar de outra maneira, a minha família vai me renegar, os meus amigos vão me abandonar, os meus colegas de serviço vão começar a me esculachar, vão começar a falar mal de mim, vão começar a me tratar mal. E eu concordo com você, eu concordo plenamente. Assim como eu, quando me posicionei dessa forma, graças ao Senhor, digo assim que Deus ele me inspirou naquele momento. Eu não sou uma pessoa assim de entrar em atrito, entrar em conflito com uma pessoa, mas assim como eu fui, você também vai ser. E talvez você esteja me perguntando, tá, mas se isso é tão ruim, se isso é tão penoso, por que eu devo fazer uma coisa dessa? E eu te digo, porque como que você quer que Deus ele se posicione na frente dos seus problemas para te defender, se na hora de você se posicionar na frente das pessoas para defender ele, você não faz nada? Veja, nós oramos, eu me enquadro nesse volume, quando nós oramos, eu costumo dizer, Senhor, abençoa minha saúde,
abençoa as minhas finanças, abençoa a minha casa, abençoa a minha família. Eu começo a pedir uma série de coisas para Deus, esperando que Ele realmente vá se manifestar e fazer alguma coisa. Mas quando eu pensava em tudo isso, Deus falava, olha, mas se você, quando está na frente de uma pessoa, não me defende, não olha e fala, ei, Deus ele não se agrada disso não. Quando uma pessoa vem me oferecer álcool, ou vem me mostrar que a vizinha, ou uma colega de trabalho é formosa, é apetitosa, é sedutora, se eu, nesses momentos, não posso olhar e falar, ei, eu não compactuo com isso, eu não concordo com a sua atitude, eu não quero fazer parte disso, se eu não faço isso, como é que Deus ele vai olhar para os meus problemas, olhar para as minhas doenças e falar, doença, o meu servo não compactua com você, vai embora. Finanças, dívidas, o meu servo não compactua com vocês, vão embora. Ei, carro, o meu servo já não aguenta, mas você vai embora. Como é que a gente quer isso? A reciprocidade, ela é válida nesse sentido. Muitas das vezes nós esquecemos que Deus, ele tem sentimentos, que Deus, ele se importa com tudo que é tipo de atitude. Deus, ele não é indiferente às situações que nós deixamos entrar na nossa vida. Só que uma coisa que a gente não entende é que quando nós olhamos uma situação familiar ou de convivência com um amigo ou com um colega de serviço como corriqueira e normal, Deus olha ali como uma afronta. Deus fica triste, ele olha ali e fala, por que você está olhando para essa moça se você tem uma esposa em casa? Por que você está ali falando para a pessoa, ai, desculpa, eu não bebo porque eu sou cristão? A pessoa às vezes sabe que você está fazendo isso, mas por que isso acontece? E eu te digo, porque o inimigo, ele não quer matar a gente, ele quer dobrar a nossa vontade. Mas espera aí, pregador, você está falando que minha família, meus amigos são meu inimigo? Calma lá, escute. Todos nós somos suscetíveis à influência. Quando nós deixamos Deus nos influenciar, nós temos um ponderamento, nós estamos inclinados a seguir a vontade de Deus. Como, por exemplo, resistir a uma agressão, resistir a uma afronta, olhar para uma pessoa que está me xingando e falar, não vale a pena. Nós estamos sendo influenciados por Deus e inclinados a não fazer o mal. Mas nós também podemos estar influenciados pelo inimigo e inclinados a fazer o mal. Isso acontece quando eu vou agredir, quando eu vou ofender, ou quando eu sucumbo aos desejos do meu corpo e vou, por exemplo, me deitar com outra mulher que não é minha esposa. Quando eu vou lá, por exemplo, buscar uma outra companhia feminina no prostíbulo, eu tô falando feminino porque no caso eu sou masculino, mas poderia ser o contrário também. Mas isso quer dizer que eu sou um satanás? Não. Isso só quer dizer que você se deixou ser influenciado. A mesma coisa vale para sua família, para seus amigos. Muitas das vezes eles olham, olha, não tem problema, é só uma garrafa de cerveja, é só um pouco de vinho, é só um pouco de uísque, enfim, são pessoas que estão sendo influenciadas pelo inimigo para fazer você se dobrar. E isso a gente pode ver aqui na mensagem. A gente vê, por exemplo, que Nabucodonosor, ele não olhou e mandou matar imediatamente. Ele gostava. Nabucodonosor tinha um apreço por essas pessoas. Se você for ver no livro todo, você vai ver que sim, Nabucodonosor tinha motivos aqui para gostar dessas pessoas. Daniel, que era uma pessoa que ele tinha muito apreço, era como um irmão para esses três homens. Então Nabucodonosor queria facilitar, ele queria resolver isso de um jeito mais amigável, como nós fazemos com nossos familiares ou com nossos amigos. A gente quer relevar, quer consertar, quer manter a aparência de tudo. E Nabucodonosor ainda olha, ei, eu vou matar, mas para mim não matar, eu posso fingir que vocês não ouviram, toco de novo os instrumentos e vocês se inclinam ao meu Deus, se inclinam à minha estátua. E quando isso aparece diante de nós, geralmente a gente sucumbe. Mas o que Deus ele queria com tudo isso, me trazendo nessa mensagem, é falar para você, ei, isso não é o que eu tenho para você, isso não é o que eu espero de você. Eu quero que você se posicione diferente. Eu quero que você seja uma ferramenta forte, uma ferramenta que não vai se dobrar às vontades de ninguém. Veja, de novo, o inimigo ele não quer matar você. Matar é o último caso, assim como o rei queria matar esses homens. Ele primeiro tenta dobrar, primeiro tenta moldar, primeiro ele tenta mudar a opinião, para depois ele tentar um homicídio. O inimigo não é diferente. Ele sabe que se ele simplesmente matar você e você estiver no caminho correto, você vai ascender ao céu. Mas o inimigo sabe que se ele dobrar a tua vontade, se ele obrigar você a compactuar das atitudes dele, você vai ter um passe direto lá para baixo, um lugar ruim. E é isso que ele quer de primeira. Por isso, ele é tão insistente quando ele tenta relativizar os ensinamentos que Deus nos dá. E, mais uma vez, eu quero perguntar para você, você tem se posicionado adequadamente diante de Deus? Será que se Deus ele olhasse para suas atitudes, ele faria o mesmo com você? Será que você está olhando para as pessoas e falando, ei, eu não compactuo com tudo isso, eu não concordo com tudo isso? Será que você tem feito tudo isso? E talvez você me diga, mas irmão, assim eu vou ser escorraçado pela minha família, eu vou ser rejeitado pelos meus amigos, eu vou ser afastado de todas as pessoas que eu conheço. E eu concordo com você, mas eu quero dizer, você foi chamado para ser a diferença no mundo. E muito mais do que isso,
Se você quer que Deus ele se posicione diante dos seus problemas na frente de você e diga: ei, esses problemas não vão mais afetar o meu filho. Então comece a pensar diferente, porque a reciprocidade funciona. Se você olhar e defender Deus diante das pessoas dizendo: ei, Deus não se agrada desse tipo de coisa, Deus também vai olhar para os seus problemas e dizer: ei, meu filho não se agrada desse tipo de situação. Se você quer que Deus ele realmente faça alguma coisa por você, então comece a pensar diferente. Comece a fazer coisas para Deus que você acha que Deus iria se agradar. Eu não estou dizendo para você sair por aí na rua atacando pessoas. Eu não estou dizendo para você olhar alguém em pecado, um alcoólatra, um drogado, um adúltero e sair apontando a vida dele dizendo: ei, você vai pro inferno, você vai ser condenado, Deus não se agrada disso. Eu não estou falando nesse sentido. Eu estou dizendo que quando chegar uma pessoa e te convidar para cometer algo ilícito, que você entende como ilícito segundo as leis de Deus, que você olhe e se posicione. Fale: não, eu não vou compactuar dessa situação. Mesmo que seja uma pessoa de sua convivência, mesmo que seja uma pessoa em que você tem apreço, que você veja todos os dias, seja um familiar, um amigo ou até uma pessoa que você preza muito. Dê orgulho ao nosso Pai, porque você ache ou até discorde, Deus, ele tem sentimentos por nós. Ele quer ter sentimentos de orgulho, de felicidade. Ele quer olhar para você e dizer: esse sim é meu filho, esse me dá orgulho na terra, esse me defende quando as pessoas querem relativizar aquilo que eu escrevi para eles na terra. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comenta, compartilha, aperta esse sininho que está aparecendo aqui embaixo e ative as notificações. Assim, quando sair um novo vídeo, você vai poder receber em primeira mão um push aí no seu YouTube. Amém? Fique com Deus.